Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nessa aula de hoje, dando continuidade ao comprometimento que tanto eu quanto a minha esposa fizemos com vocês, seguidores aqui do Livros e etc., como um compromissado, todo sábado teremos uma aula livre acerca de uma das leituras políticas minha ou da minha esposa. Lá no meu Instagram eu fiz uma enquete, inclusive se você não me acompanha, vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais, tanto a minha quanto a da primeira-dama, para que você possa nos acompanhar e ver de perto os bastidores dessa nossa caminhada intelectual. E eu coloquei dois livros à votação, um livro de dois autores, até que me esqueci o nome agora, mas o livro eu lembro, chamado Além da Democracia, e o outro livro foi esse livro aqui do Hans Hermann Hoppe, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. Esse livro foi o vencedor e por conta disso, como prometido e acordado com vocês, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, teremos uma aula livre. Então, sem mais delongas, eu queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. E esse trabalho intelectual que tanto eu quanto a minha esposa fazemos. Só lembrando, temos vídeo toda semana aqui na quarta, no sábado e no domingo. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao principal assunto aqui da nossa aula, que é esse livro fantástico do Hans Hermann Hoppe. Mas, como sempre, antes de fato, adentrar no livro e na resenha e nas minhas impressões acerca da leitura do livro do autor alemão Hans Hermann Hoppe. Só lembrando, por mais estranho que possa parecer a minha pronúncia, é dessa forma mesmo. A palavra Hoppe em alemão pronuncia-se com esse som agudo, como se fosse roupa, né? Só que com acento agudo no A. Hoppe. Então, só para deixar isso aqui bem claro e bem basilado logo no início da nossa aula, meus queridos e estimados alunos. E também, além disso, é válido comentar que essa aula é apenas a primeira de 3 aulas. Esse livro tem 3 capítulos e eu decidi separar essa aula em 3 partes. Hoje vocês terão a oportunidade de assistir a aula do capítulo 1. Bom, assim sendo, o Hoppe nasceu ali nasceu em 1949 na Alemanha e desde cedo ele se dedicou aos estudos de maneira muito aguerrida, muito dedicada, e ele tem formação nas mais variadas áreas, entre elas as mais importantes, filosofia, economia, sociologia e estatística. O próprio Hans Hermann Hoppe, na Alemanha, ele foi aluno emérito, um dos melhores alunos de um outro sujeito, de um outro professor chamado Jürgen Habermas, que era um marxista e líder da tão malfadada Escola de Frankfurt. Escola essa que, infelizmente, não existe a possibilidade de eu compartilhar com todos vocês nessa nossa aula de hoje os danos que foram causados por conta dessa escola de pensamento frankfurtiana. Mas, em brevíssimas palavras, a Escola de Frankfurt é uma linha de pensamento, é uma corrente de pensamento que visa traçar um novo parâmetro de análise social com base em ideias marxistas. É uma espécie de remodelagem das ideias marxistas defendidas, por exemplo, por Marx, Engels, Proudhon e outros tantos socialistas de cunho mais científico. É a tal da teoria crítica, da revolução cultural, lá defendida por Antonio Gramsci, um grande revolucionário marxista italiano, que percebeu que a revolução armada do proletário, antes do estopim da mesma, deveria ser precedida por uma revolução cultural. Ou seja, em brevíssimas palavras, o incutimento do pensamento e da ideia marxista nos mais variados espaços sociais. Faculdade, escola, igreja, sindicatos, para que aí sim, uma vez chegada a tão sonhada revolução do proletariado, todas as mentes já estejam dominadas. O Hans Hermann Hoppe nasce nesse contexto, ou melhor dizendo, ele é criado academicamente falando nesse contexto da escola de Frankfurt, da escola de teoria marxista, e ele, de certa forma, uma determinada parte da sua vida acadêmica, ele passa a se desentender com esses ideais marxistas e passa justamente para o outro lado da balança. É isso que ele conhece livros e os escritos de dois autores proeminentemente liberais, que são Ludwig von Mises e o Murray Newton Hofbauer, que é válido aqui abrir um parênteses a todos vocês que já acompanham o trabalho do Livros e etc. Já temos alguns vídeos sobre esses dois autores aqui mesmo no canal. Se eu pudesse fazer uma recomendação, eu vou deixar aqui na descrição, certamente seria As 6 Lições de Ludwig von Mises, uma aula de pouco mais de 1 hora sobre esse livro fantástico do Ludwig von Mises, que tem como base palestras que ele proferiu na Argentina, em Buenos Aires, na década de 50. E eu poderia recomendar também um outro vídeo do Murray Newton Hofbauer. Inclusive, a última aula livre foi sobre ele, um livro Educação Livre e Obrigatória. Então, se você quiser conhecer o encantamento pelo qual o Hoppe
teve com esses dois autores proeminentemente liberais da Escola Austríaca de Economia, recomendo você assistir esses dois vídeos. Vou deixar aqui na descrição. E o Hoppe se encanta tanto com essas ideias liberais que ele sai da Alemanha, abandona a sua carreira acadêmica que estava em ascendência ali na Alemanha, na Escola de Frankfurt, e vai direto para os Estados Unidos da América, de mala e cuia, e estudar com Murray Newton Hofbauer na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América. Então ele sai de uma carreira acadêmica proeminente que ele haveria de conquistar lá na Alemanha, mas justamente por discordar dessas ideias frankfurtianas da teoria crítica, do marxismo ou da revolução cultural, ele foge para os... Não vou dizer que ele foge, não, mas ele vai para os Estados Unidos da América iniciar uma nova vida intelectual. E é ponto central aqui também, e é válido pontuar, meus queridos e estimados alunos, que esse é considerado por muitos estudiosos da obra do professor Hans Hermann Hoppe, que está vivo até os dias de hoje, e hoje reside em Istambul, na Turquia, por conta de uma fé, por conta da sua esposa que lá reside. Muitos recomendam que esse é o primeiro livro que se deve ler para conhecer a linha de pensamento do professor Hans Hermann Hoppe. Então fica aqui a recomendação, só lembrando, claro, o que eu vou tentar fazer aqui nessa nossa primeira aula de hoje, que irão se seguir mais duas nas semanas conseguintes, é resumir, concatenar as ideias presentes aqui nesse livro, mas como sempre eu faço a recomendação a todos aqueles que assim o desejarem, lerem o livro na íntegra. Porque por melhor que possa ser a minha aula, a minha explanação, a minha exegese, eu sempre recomendo a leitura do livro na íntegra para que vocês possam, vocês mesmos, chegar a conclusões durante a leitura do mesmo. Feito todo esse preâmbulo, trazendo a introdução e explicando um pouco a vida do Hans Hermann Hoppe, que é certamente um dos pensadores mais proeminentes hoje em dia do anarcocapitalismo, que é válido aqui pontuar, existe uma diferença básica entre o liberalismo clássico e o anarcocapitalismo, enquanto que o liberalismo clássico ainda defende a existência de um Estado mínimo, já o anarcocapitalismo é a não existência de Estado algum. É importante pontuar isso aqui para que vocês possam compreender, especificamente falando do último capítulo do livro que nós iremos estudar nessa nossa aula livre de hoje. Sem mais delongas, vamos ao que interessa e vamos falar sobre esse livro, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio. Nesse primeiro capítulo, chamado Origem da Propriedade Privada e da Família, o autor nos convida a refletir acerca do surgimento dessa que, segundo ele, causou inúmeras marcas na sociedade e foi, de certa forma, a mola propulsora para o desenvolvimento da sociedade, que é a instituição da propriedade privada e da família. É válido pontuar também, antes de tudo, que o professor Hoppe traz no seu livro várias referências de antropólogos sérios que se debruçaram acerca do desenvolvimento da espécie humana, que infelizmente é óbvio, por motivos ululantes, eu não conseguirei adentrar de forma detalhada em cada um desses antropólogos, em cada uma dessas referências. Por isso, essa aula é mais do que um recorte, nada mais do que um recorte acerca dos escritos que o Hoppe nos traz aqui nesse seu livro, que de antemão já posso compartilhar isso com vocês sem spoiler algum. É uma leitura mais do que obrigatória a todos que desejam conhecer um pouco mais de um ponto de vista diferente acerca de algumas questões sociais. Mas antes, é válido também trazer isso aqui à discussão para que vocês compreendam o ponto onde o Hoppe se diferencia, se distancia, ou seja, faz um rompimento com a teoria crítico-marxista, ou com a forma como os marxistas enxergam o mundo, a evolução do homem e o desenvolvimento e o progresso da sociedade em si. O professor Hoppe, ele era um crítico dos estudos sociais marxistas, especificamente porque eles eram, vejam, é quase um palavrão, eles eram filosóficos, empiristas, positivistas e falseabilistas. Permita-me explicar, resumidamente, a crítica que o Hoppe faz logo no início desse seu livro. Então, assim, o Hoppe começa fazendo uma crítica aos estudos sociais marxistas e, claro, logo adiante ele vai apresentar a sua visão acerca desses fatos e acerca do desenvolvimento da espécie humana. Ele considera a filosofia marxista muito falseabilista porque ela não enxerga, por exemplo, o certo ou o errado. Ela é muito relativista. Os próprios marxistas se orgulham por serem relativistas ou, em outras palavras, por não ter esse conceito de certo e errado. E é óbvio que isso também acaba trazendo consequências na própria ética, pois se você não enxerga o que é certo e errado, também os atos e ações que guiam a humanidade também não podem ser avaliados tendo como norte, tendo como guia, tendo como um farol uma ética
moral bem aceita para se viver em sociedade. Então, Ropa faz essa crítica ferrenha. Além disso, claro, o próprio empirismo presente na teoria marxista da crítica à sociedade, segundo o professor, ela é relativista. Ou seja, a teoria marxista, a teoria crítica marxista, essa que o Ropa teve a oportunidade de passar décadas estudando quando aluno do professor Jürgen Habermas, lá da escola de Frankfurt, na Alemanha. Então ele meio que vira, meio não, ele totalmente vira a casaca e passa para o outro lado do pêndulo, justamente criticando a sua antiga escola, a sua antiga linha de pensamento. Pois para o Hoppe, a ciência ela pode ser vista assim como uma ética, no sentido de que existe o certo e errado, não pode haver relativismo éticos. Eu até gosto de sempre usar um exemplo bem até espalhafatoso, mas permitam-me compartilhar com vocês. Sabe aquelas tribos indígenas que até hoje possuem o hábito de, quando nasce uma criança com algum tipo de necessidade especial ou deficiência, a tribo indígena, muitas tribos indígenas hoje, não apenas no Brasil, como no mundo como um todo, têm o hábito de deixar essa criança ao relento, ou até mesmo enterrá-la ou abandoná-la na floresta para que os animais selvagens a comam, enfim. Essa é uma maneira, de certa forma, comum em algumas tribos. Para o pensamento marxista, isso é só cultura. Não, é da cultura deles, nós temos que respeitar. Para o Ropa, que acredita que a ciência é uma ética, e para outros pensadores liberais, austríacos e da ciência econômica, entendem que isso é errado porque isso é culturalmente errado, pois nós evoluímos a tal ponto que até mesmo as pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial conseguem viver, conseguem pôr em prática as suas competências, as suas habilidades e se desenvolver na vida em sociedade. Então, claro, é um exemplo bem espalhafatoso que eu utilizei aqui para vocês, mas acredito eu que é suficiente para vocês entenderem e compreenderem a visão do professor Ropa acerca da ética, acerca da ciência, acerca do empirismo. Além disso, o Ropa é um dos críticos ferrenhos também, um dos mais ácidos críticos do pensamento positivista, né? Só lembrando aqui, o positivismo vem daquele altruísmo científico industrial, né? Altruísmo no sentido de teológico, científico no sentido de louvar, endeusar o abstrato e industrial no sentido de científico positivo, ou seja, que as ações devem sempre culminar no desenvolvimento da sociedade independente dos danos causados à própria humanidade. O Ropa é um crítico ferrenho e, por conta disso, ele nos traz uma outra perspectiva acerca do progresso e do declínio da humanidade nesse primeiro capítulo. O professor Ropa ele é muito mais simpático a uma outra ciência cunhada pelo professor Ludwig von Mises, que é, de certa forma, um dos seus mais referenciais políticos, ideológicos e de pensamento. O Mises ele é famoso por vários outros escritos e por ter cunhado também a tão famosa, a tão conhecida praxeologia. E aí é importante também trazer aqui, claro, as palavras gregas. Logia de estudo e praxe de prática, ação, ou seja, o estudo da prática. Pois, segundo o professor Mises, e o Ropa bebe dessa fonte do estimado professor Ludwig von Mises, esse que é para mim certamente um dos autores mais preferidos e que todos deveriam ter a oportunidade de conhecer, existe uma metodologia por trás que explica a estrutura da ação humana. Pois, segundo a praxeologia, essa ciência da prática, esse estudo da prática humana, nós agimos por interesses. Toda ação humana é movida, é guiada no destino de alcançar um objetivo, de sair de um meio e ir para um fim. Nós não somos, segundo a praxeologia, animais ou seres ou indivíduos que agimos de forma meramente reflexivas ou não intelectual. Essa, em brevíssimas palavras, a ciência da praxeologia. É óbvio que, infelizmente, não é possível explicar nessa nossa aula de hoje em mais detalhes a praxeologia, mas eu recomendo, claro, a todos os interessados darem uma lida no Magnum Opus do Ludwig von Mises chamado A Ação Humana, o Tratado da Ação Humana. São mais de 1000 páginas. Quem sabe um dia eu compartilho com vocês, caso vocês assim sintam interesse. Mas esse não é o tema aqui da nossa aula. Além disso, o Ropa também faz referência a um outro livro, não do Mises, mas do seu outro referencial teórico, que é o Murray Newton Hofbauer, que eu citei ele no início da nossa aula, e o seu livro chamado A Ética da Liberdade, onde o Hofbauer faz uma defesa ferrenha, ácida e aguerrida por uma ética moral e cívico, para que essa ética moral e cívica possa caminhar junto com o desenvolvimento da sociedade, ou seja, justamente o contrário do pensamento marxista. Colocado essas bases aqui logo no início da nossa aula,
nós podemos falar sobre a origem da propriedade privada e da família, e o professor nos convida a voltar no tempo. Então vocês imaginem aqui que agora nós iremos fazer uma viagem no tempo para 50 mil anos atrás, antes de Cristo. Eu convido vocês a me acompanharem nessa jornada. Então, fazendo uma viagem de volta ao passado, há 50 mil anos atrás, nós havíamos, ou melhor dizendo, a sociedade caminhava para a evolução de subespécies humanas a espécies humanas. É válido pontuar aqui a todos que lembram um pouquinho da aula de sociologia, aula de filosofia, até mesmo de biologia, que nós pertencemos à espécie dos Homo sapiens sapiens, ou seja, um homem que sabe, sabe. Não tem nada a ver lá com o discurso da Dilma Rousseff, da mulher que sabe, sabe. Que 50 mil anos atrás, a sociedade ela era caracterizada, ela era dividida basicamente entre dois grupos majoritários, caçadores e coletores. São palavras autoexplicáveis. Um era focado justamente na caça de animais selvagens e o outro era focado justamente na coleta. Além disso, esses dois grandes grupos eram divididos também, tendo como base o sexo. Os homens, por ter justamente uma propensão física muito maior do que a mulher, e assim o é até hoje, mesmo que ao contrário de algumas teorias e ideologia de gênero que as mulheres querem ocupar alguns espaços, especificamente falando de representatividade e força física, desde a história da evolução da humanidade, os homens sempre se dedicaram mais a trabalhos braçais, a trabalhos mais exauríveis, enquanto as mulheres eram mais focadas na coleta, pois era um trabalho que exigia muito menos do corpo físico da mulher. O professor Ropa nos traz aqui 3 grandes subespécies que eram, de certa forma, as principais que povoavam ali o continente africano. Permitam-me citar aqui o Homo ergaster, o Homo neanderthalensis e o Homo erectus. Essas 3 subespécies humanas, elas careciam de uma linguagem própria. Elas não tinham ainda desenvolvido, segundo alguns estudos antropológicos, que o professor Ropa faz referência aqui no seu livro, essas 3 grandes subespécies humanas não haviam ainda desenvolvido a habilidade da fala, a habilidade da linguagem, sequer tinham um controle da linguagem. E apenas 50 mil anos atrás, e um pouquinho mais adiante, é que justamente as próximas espécies humanas seguintes desenvolveram o dom da fala, da linguagem e da comunicação. Antes disso, a língua tinha apenas, melhor dizendo, tinha um caráter estrito, focado na sinalização e para a expressão. Com a evolução dessas subespécies humanas, com o passar dos milênios, a língua ganhou a sua função principal, que é justamente descritiva e argumentativa. Em outras palavras, isso foi um salto gigante justamente no progresso da sociedade. Pois antes, aquelas armas, aqueles objetos artísticos e os itens e os objetos que eram utilizados por essas subespécies humanas não eram compartilhados, ou melhor dizendo, eles não conseguiam explicar para as tribos ali circundantes a eles como é que eles haviam criado aquilo. Apenas com o desenvolvimento da linguagem é que o Ropa comenta que o raciocínio dessas subespécies humanas se desenvolveu de tal forma que esses itens, esses objetos, esses utensílios e as próprias ações daqueles indivíduos que viviam em tribos, em grupos de 10, 20, 30, 40, até mesmo no máximo 50 pessoas, segundo alguns estudos antropológicos a respeito dessa época pré-cristã, ou seja, 50 mil anos atrás, 49, 48 mil anos atrás, graças ao desenvolvimento da linguagem que o raciocínio pode ter sido criticado, melhorado e corrigido. Então, aqueles itens, aquelas ações que os indivíduos faziam em tribo para trazer uma beneficência para o seu próprio desenvolvimento, passou a ser compartilhado, passou a ser comungado com outras tribos circundantes. Mas é válido comentar que, ainda assim, a sociedade, naquela época, era basicamente nômade. E é válido também, não esqueçam, por favor, não percam isso de mente, porque isso é muito fundamental e vai, de certa forma, trazer uma consequência para a própria origem da propriedade privada da família, que é o tema principal aqui dessa nossa aula, que as mulheres tinham uma função muito mais coletora, enquanto que os homens tinham uma função muito mais caçadores. E, segundo alguns estudos antropológicos da época também, esses grupos tribais, eles andavam, é óbvio a palavra grupo, mas numa quantidade efêmera, numa quantidade bem limitada, de 30, 40, 50 e, segundo alguns estudos, no máximo 100 indivíduos que andavam juntos. Porque quanto mais indivíduos, mais problemas isso trazia para o grupo, que é o que eu vou explicar mais adiante. E também, o próprio Ropa fala, nessa época, nós estamos falando aqui 45 mil anos atrás, o conceito de propriedade privada sequer existia, sequer pairava na mente desses primeiros homens
nessas sociedades tribais, o conceito de propriedade privada por dois motivos simplórios. Um, porque não fazia muito sentido você carregar um monte de coisa, o homem não tinha essa necessidade. E dois, porque os homens eram nômades, as tribos eram nômades. Então, quanto mais pertences pessoais você tivesse ao seu dispor, mais dificultoso e mais laborioso era justamente a locomoção e a movimentação desses grupos e dessas tribos. É óbvio que existia o que alguns autores chamam de comunismo primitivo, no sentido de que alguns utensílios, algumas ferramentas eram comungados, eram compartilhados entre eles. O Ropa faz uma referência a alguns antropólogos, alguns estudos antropológicos que fazem referência a esse tal desse comunismo primitivo. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse ambiente dos grupos tribais, das subespécies humanas, que depois acabou culminando justamente na espécie humana tal como nós conhecemos hoje, era repleta de conflitos, seja conflitos hierárquicos, seja conflitos individuais, porque isso é algo também que está no gênese da própria espécie humana, no sentido de não aceitar simplesmente a dominação por parte de qualquer outro indivíduo, a não ser que você tenha um respeito por ele. Então era muito comum que essas tribos, vez ou outra, algum indivíduo acabava entrando em conflito, seja com uma liderança, ou até mesmo quando as tribos se encontravam ali no continente africano, elas travavam conflitos, não vou dizer bélicos, não, até porque as armas naquela época ainda eram... O arco, por exemplo, não havia sido inventado 45 mil anos atrás. Então essas tribos acabavam entrando em conflito e é óbvio, acabando levando ao óbito de alguma das pessoas, algum dos indivíduos que compunham aqueles grupos tribais. Então, como a vida era estritamente parasitária, eram nômades, não precisava ter posse, alguns objetos eram compartilhados, e como uma sociedade era nômade, é importante pontuar isso aqui também a todos aqueles que não estão familiarizados com essa expressão. Um grupo nômade, basicamente, quando ele ocupa um determinado território, ele consome, extrai, e uma vez esgotados os recursos daquele espaço físico, daquele território natural, eles precisam fazer o que? Justamente locomover-se, mudar-se para outro lugar. Afinal de contas, essa escassez dos recursos acabava levando à obrigatoriedade, era algo peremptório. Acabou os recursos que nós havíamos consumido, que determinada tribo consumiu naquele determinado território físico, era necessário, claro, fazer a mudança, ir para outro lugar. Todavia, o Ropa nos convida a refletir que essa mudança, essa locomoção, essa mobilidade dos nômades acabava por levar também a decisões não humanizantes, no sentido de que era muito dispendioso fazer a movimentação e a locomoção de muitos indivíduos, ou de uma grande quantidade de pessoas. E por isso, justamente, haviam esses conflitos individuais, esses conflitos hierárquicos, além, claro, de assassinatos, por exemplo, daqueles indivíduos que eram mais fracos, abortos espontâneos e abortos causados era uma frequência, acontecia com uma certa frequência nessas primeiras comunidades tribais, além, claro, dos idosos, das crianças, aqueles indivíduos que não conseguiam trazer nada de frutífero ou nada de útil para aquela comunidade tribal, era muitas vezes deixada para trás, justamente nesse sentido de que os nômades precisam caminhar em pouca quantidade de pessoas para, uma vez chegar no novo território, eles poderem ter insumos e recursos naturais suficientes para atender os desejos de todos eles. É óbvio que essa solução não nada humanizante de assassinatos, abortos espontâneos e abortos causados, abandono dos indivíduos mais fracos de cada uma dessas tribos, eram soluções temporárias, porque uma vez que esse grupo nômade, que esse grupo tribal ocupasse um outro território, o problema de excesso populacional, mais uma vez, acabaria por acontecer cedo ou tarde. 3 possíveis soluções são apontadas pelos estudos antropológicos daquela época, que eram, de certa forma, optados por alguns grupos tribais. O primeiro era justamente a luta pelos restos, ou seja, os indivíduos que compunham aquele determinado grupo tribal, com justamente o fato de consumir e extrair os recursos naturais daquele determinado território, sobrava cada vez menos para atender os desejos, para atender os anseios de todos aqueles que compunham aquele determinado grupo tribal, o que acabava por levar justamente a uma luta ferrenha, ácida e aguerrida pelos últimos recursos naturais daquele determinado espaço territorial. Uma segunda possível solução para esses grupos tribais evitarem, ou pelo menos tentarem adiar esse problema do excesso populacional, era justamente a migração para um outro território onde houvesse mais recursos naturais. Afinal de contas, aquele território ao qual eles ocupavam previamente havia já sido consumido
e extraído. É óbvio que alguns grupos tribais optavam por esse segundo. E a terceira possível solução que os antropólogos, que os estudos antropológicos apontam a respeito dessa época dos homens, do desenvolvimento dos homens comportamentalmente modernos, era justamente a adoção de um novo modo de organização para que mais pessoas pudessem viver no mesmo espaço físico, que é o que acontece hoje, por exemplo, na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, onde milhões de pessoas vivem em quilômetros quadrados, né, limitados em construções verticais, tal como prédio, tal como apartamentos e condomínios. Acredito eu que vocês entendem o que eu estou falando acerca disso. Só que o professor Roupa nos convida a refletir acerca, e aqui ele faz uma crítica muito bem basilada a respeito daqueles pensadores europeus, um tanto quanto críticos marxistas. Não sei se eu posso dizer que o Jean-Jacques Rousseau era marxista, mas certamente o seu pensamento influenciou os marxistas que vieram depois dele. Era aquela ideia do bom selvagem. Não, mas as tribos antigas eram boas. Nós, nossa sociedade moderna, contemporânea, que é violenta, que é agressiva, o que não é de forma alguma verdade, pois esses próprios grupos tribais viviam em guerras, conflitos bélicos incessantes uns com os outros, tal logo eles se encontravam em determinado espaço território. A prática de estupros grupais era muito comum quando as mulheres de um determinado grupo tribal era subjugada. As próprias brigas de território aconteciam com uma certa frequência e é óbvio, como ainda não havia se desenvolvido a ideia do câmbio, né, da troca de produtos, bens ou serviços, a única forma de você tomar para si as posses e o território de determinado grupo tribal, que você não chegasse a um acordo, até porque ainda as sociedades estavam desenvolvendo a faculdade e a habilidade da linguagem, era justamente o conflito. E permita-me ler aqui, abre um parênteses aqui, na página 37, o professor Roupa nos traz aqui uma citação diretamente do professor Ludwig von Mises, no seu livro chamado A Ação Humana, né, um tratado sobre a economia, livro esse que eu recomendei no início da nossa aula. Permita-me compartilhar com todos vocês, meus queridos e estimados alunos. Abre aspas. Nas palavras de Ludwig von Mises, os homens se tornaram inimigos mortais uns dos outros, rivais irreconciliáveis, nos seus esforços para assegurar uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência. Cada homem seria forçado a ver todos os outros como seus inimigos. Seu intenso desejo de satisfazer seus próprios apetites o conduziria a um conflito implacável com seus vizinhos. Nenhum sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições. Então, só lembrando que estamos falando aqui de um período ainda tribal, onde alguns grupos desenvolveram a linguagem, mas outros ainda estavam no caminho do desenvolvimento da faculdade da linguagem, e por conta disso, essa ideia, segundo o professor Roupa, do bom selvagem, não está muito em consonância com a realidade. E lembrando, mais uma vez, o professor Roupa traz, eu vou falar isso aqui inúmeras vezes, quantas vezes necessário for, para que vocês entendam a profundidade desse livro aqui do professor Roupa a respeito desses estudos antropológicos, do desenvolvimento da sociedade, do progresso e do declínio, que a gente vai falar nas aulas conseguintes. Eu falei a respeito dessa luta pelos restos, né? Todavia, mais uma vez, o problema de excesso populacional ainda assim, cedo ou tarde, haveria de chegar. A migração era a opção, por assim dizer, mais segura e mais utilizada por esses grupos tribais. Pois, e é óbvio que, segundo alguns estudos antropológicos, essa foi certamente o modus operandi da maior parte dos grupos tribais. Tanto é verdade que é hoje possível estudar, através justamente dessas migrações territoriais, que justamente esses grupos tribais acabaram por ocupar todo o globo terrestre, todo o território global, justamente por se valerem dessa prática da migração, tão logo os recursos naturais de determinado território findavam. Todavia, isso trouxe algumas consequências, aí positivas ou negativas, vai do ponto de vista de cada um. Tem alguns historiadores, sociólogos, filósofos, até mesmo antropólogos, que falam coisas distintas a respeito disso. Mas o que o professor Roupa nos convida a refletir é que essas migrações desses grupos tribais para ocupar os mais variados territórios físicos do globo terrestre acabou causando distanciamento, derivações genéticas e cognitivas, pois é justamente dessas migrações que acabaram surgindo fenótipos diferentes, biotipos diferentes, outras sociedades, outras comunidades, outros grupos tribais desenvolveram habilidades cognitivas distintas que não é necessário, por exemplo, em outros territórios. Eu acho a forma como o professor Roupa, mais uma vez, traz a nós
essa linha cronológica do desenvolvimento das subespécies humanas até a espécie humana, isso que ele chama de progresso. Ele fala a sociedade humana foi um crescendo, depois é que teve um declínio, que é óbvio, eu vou comentar com vocês acerca disso aqui, que é quando ele faz a crítica dele ao Estado. Um outro fator ligado à causa e consequência dessas migrações terrestres, desses primeiros grupos tribais, tem a ver, claro, com as diferenciações linguísticas, pois com a maior quantidade de território do globo terrestre sendo ocupado, mais línguas passaram a ser criadas. Pois quando mais pessoas ocupam o mesmo território, o mesmo país, o mesmo espaço físico, não existe a necessidade de ter tantas línguas. É óbvio que essas três possíveis soluções, como eu falei, reforço mais uma vez, a luta pelos restos, já que estavam se esgotando os recursos naturais daquele determinado território físico, a migração ou a adoção do novo modo de organização para que mais pessoas vivessem no mesmo espaço, essa última certamente é a mais importante para o autor do livro, que erigiu justamente o desenvolvimento da sociedade, que fez com que a sociedade se desenvolvesse de tal forma que caminhasse para os dias atuais. E assim, meus queridos alunos, a gente dá uma pausa nessa aula. A minha ideia seria que hoje, nesse sábado, vocês tivessem a oportunidade de assistir a aula referente ao primeiro capítulo do livro do professor Roupa. Todavia, eu percebi que essa aula vai ficar um pouco mais longeva do que eu havia planejado, mais de 1 hora e 10, mais ou menos. Então, eu decidi dividir aqui na metade, no primeiro capítulo ainda, nos subcapítulos 1 e 2. Lembrando, fique à vontade para deixar suas perguntas, seus comentários, suas críticas, suas sugestões aqui mesmo no espaço dos comentários. E na última aula referente a esse livro, que vai ser disponibilizada para vocês no último sábado de janeiro, eu aparecerei aqui mais uma vez para responder todas as dúvidas que porventura vocês venham a ter. Então, espero que vocês tenham gostado, assimilado o conteúdo. Por favor, deixa seu like, comente, compartilha. E nos vemos no próximo sábado para dar continuidade à aula a respeito do livro do professor Roupa, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio.